Fala, guerreiros! É treta! Vamos começar a semana com essa treta aqui, ó. A imprensa militante, ela dedicou seu final de semana a rebater Eduardo Bolsonaro, dizendo que a visita ao Brasil do David Gamble, o chefe das punições, as sanções do governo americano, não seria para tratar de punições contra Alexandre de Moraes. E agora, gente, quem que tá falando a verdade, hein? Ó, já tem um vídeo aqui no canal mostrando para vocês a breaking news que saiu no portal Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli, sobre a visita do governo Trump que chega hoje ao Brasil, agora, segunda-feira, dia 5 de maio. A notícia confirmada pelo Eduardo Bolsonaro é a de que o David Gamble vem ao Brasil para avaliar punições contra Alexandre de Moraes. Só que, eis que surgiu a imprensa militante para desmentir Eduardo Bolsonaro, olha aí. Jamil Chad, guarda o nome dele, Jamil Chad dizendo: governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro sobre viagem de funcionário ao Brasil. Mas será que desmentiu mesmo? O que será que foi que o governo americano disse que levou o jornalista militante a dizer isso aí, hein? Vamos conferir, ó. Olha lá, a versão do governo americano foi outra. Desmentiu Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o que o governo americano disse. Aspas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gamble, chefe interino da coordenação de sanções. Ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais, discutirá programas e sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Isso quem disse aí foi a assessoria de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Mas espera aí, onde nesse comunicado que está dizendo que o David Gamble não vai discutir punições contra o Moraes? Onde no comunicado a embaixada negou isso? Ela não negou coisa alguma, nem desmentiu Eduardo Bolsonaro. E aí o jornalista do Metrópolis, outro jornalista, o Sam Pencher, ele precisou aí mostrar isso no X. Ele foi lá pro X e mostrou como que o jornalista militante, o Jamil Chad, publicou uma informação falsa para descredibilizar Eduardo Bolsonaro e fazer entender que seria tudo uma mentira do Eduardo. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Eu vou depois mostrar para você com uma prova ainda mais forte de que é mentira o que o Jamil Chad disse. E por fim, acompanhe a minha impressão sobre o trabalho do Jamil Chad com base no meu testemunho, na minha experiência da Lava Jato. Então dá uma olhadinha aqui no que o Sam Pencher disse, ó. Integrante do governo Trump responsável por sanções internacionais, o David Gamble chegará ao Brasil na segunda-feira. A Embaixada dos Estados Unidos informou ao UOL que Gamble discutirá programas e sanções voltadas ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Já o colunista Paulo Capelli apurou que, além dos encontros oficiais, o Gamble se encontrará com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que deve tratar de pedidos de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Segue aqui. Portanto, é falsa a informação de que a Embaixada dos Estados Unidos tenha desmentido qualquer indivíduo. É falso, ele foi categórico, certo ele? É falsa a informação de que a Embaixada desmentiu. A Embaixada, como órgão de governo, confirmou reuniões com outros órgãos de governo e não descartou em agendas informações adicionais. Ou seja, mais uma vez, mentiras, falsidades, fake news da imprensa militante, que, como sempre, estão autorizados a fazer fake news, né? A imprensa militante pode, pelo bem da democracia. Afinal, Alexandre de Moraes só quer saber das fake news quando vem da direita, não é? E para mostrar para vocês como isso é realmente uma fake news, o que o Jamil Chad fez é uma fake news de jornalista militante, olha só o que saiu depois na CNN para completa humilhação do Jamil Chad e do UOL. E deixa o seu like no vídeo para esse vídeo chegar a mais gente e as pessoas entenderem como que o jornalista militante funciona, como o jornalismo militante funciona. Eles têm megafones da imprensa e nós temos a rede social e nós temos você. Nós temos uns aos outros para espalhar a verdade e o joinha aqui nos ajuda a fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe. Nos ajuda a fazer a verdade chegar mais longe. Dá uma olhadinha aí, ó. Conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, dizem fontes. Segundo a apuração da CNN com fontes do governo norte-americano e da oposição no Brasil, integrantes do Departamento de Estado do governo Trump afirmaram que uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro será a prioridade número 1 da delegação. Não é que vai acontecer, é a prioridade número 1 da delegação. Essa é a verdade. Essa é a verdade.
A comitiva deve ir à casa do ex-presidente em Brasília no final da tarde desta segunda-feira. A CNN apurou ainda que membros do governo Trump querem conversar com políticos da oposição sobre detalhes das ações de autoridades brasileiras contra a liberdade de expressão a jornalistas e a políticos de direita, além das articulações sobre a possibilidade de regulamentar as redes sociais do país. A possibilidade de sanções a autoridades por parte do governo Trump será um tema abordado na conversa, também segundo fontes ouvidas pela CNN. Portanto, Eduardo Bolsonaro falou a verdade, Paulo Capelli falou a verdade. E é mentira, é fake news, é desinformação de imprensa militante, aquilo que o Jamil Chad veio e disse, como a gente já devia saber. Afinal, é óbvio que o governo americano, por meio da embaixada, não vai confirmar publicamente que vai sancionar um ministro do STF brasileiro logo antes da viagem ao país, porque isso ia criar embaraços para a delegação. E o governo Trump ele não precisa da viagem para sancionar o Moraes ou qualquer outra pessoa. São coisas completamente separadas. Mas a imprensa militante quer porque quer que você acredita que uma coisa depende da outra. Eles são ideológicos, eles mentem. Agora eu vou te falar o que eu testemunhei na Lava Jato. O jornalista Jamil Chad ele cobriu o trabalho internacional da Lava Jato e a cooperação com a Suíça desde o começo da investigação. E ele sabia como que funcionava a cooperação internacional. Aí, quando surgiram aquelas histórias de que a Lava Jato tinha cooperado fora dos canais oficiais só porque a gente conversava com americanos e suíços, ele endossou aquela palhaçada, mesmo sabendo que não tinha nada de errado você conversar com autoridades estrangeiras. Veja, a delegação está vindo para o Brasil para conversar sobre casos, sobre combate à organização criminosa e por aí vai. E está perfeito, é correto, é recomendado por instrumentos nacionais e internacionais, acordos, você conversar sobre os casos, você avançar casos, você trocar experiências, trocar informações. Não tinha nada de errado nisso. Um colega da Lava Jato explicou isso para o Jamil 1000 vezes. Confirmou que ele sabia que era assim. Afinal de contas, ele cobre esse tipo de coisa faz tempo. Mas ele abraçou a narrativa mentirosa e crítica à Lava Jato de que aquilo seria errado. O que é uma aberração, porque o que a Lava Jato fez era o certo e sempre foi assim no passado e continua sendo assim hoje no presente e vai ser assim no futuro. Você coopera, troca informações, envia pedidos formais para obter formalmente provas que você vai usar no processo, ou seja, você primeiro troca informações, coopera, busca pensar como que vai ser o melhor canal para você buscar, como que tem que ser o pedido. Aí você faz o pedido formalmente para você obter as provas formalmente para aí sim usar as provas do processo. O que depende de uma cooperação formal é obtenção de provas para usar nos processos. Mas antes você está livre para trocar informação sobre aquilo que não tem um sigilo judicial. E foi exatamente o que a Lava Jato fez. E mesmo sabendo que era o certo, o Jamil Chad passou a nos atacar incessantemente, como se fosse errado. A impressão que eu fiquei é de que ele não faz jornalismo ali, mas ele fez militância anti-Lava Jato e pró-esquerda. Tá bom, Deltan, você tá reclamando, mas o que ele tinha que ter feito nesse caso aí que você mostrou pra gente agora? Olha, para ele ser intelectualmente honesto, ele tinha que ter dito que a embaixada não confirmou e nem desconfirmou que o Geibel vem ao Brasil para tratar de sanções. Ele não podia era dizer que a embaixada estava negando, que não vinha para isso. Você concorda? Porque a embaixada realmente não negou, a gente viu aí o conteúdo da nota da embaixada. Você concorda comigo? Aí ele estaria sendo honesto, mas não foi isso que aconteceu. E é importante a gente fazer a crítica moral da mentira e da desonestidade, a gente entender quem que é quem, como que as coisas acontecem, porque não é a primeira vez que isso acontece. Isso nos ajuda a entender as novas matérias que vão surgir a partir dessas pessoas. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa mentira descarada de militantes aí desse caso, da militância de redação? Conta aí pra mim nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e eu convido você a se tornar membro do canal para você receber conteúdos exclusivos, além de ser uma forma muito bacana de você apoiar o nosso trabalho. Um grande abraço.